Então, eu acho que ajuda muito a gente pensar isso que está acontecendo. Eu tenho lido muitos autores russos. Para quem se dispuser, eu indico Guerra e Paz, é um livro maravilhoso também. Uhum. E eu acho que a gente está num momento de ler livros também sobre história, né? Porque hoje as pessoas estão falando muito que, olha, agora vai ser tudo novo, agora a gente compreendeu, a gente vai viver de uma outra maneira, e não é verdade, eu não sou assim tão otimista. No século XX houve duas guerras mundiais, houve muitos genocídios, né? Uhum. Nem por isso a humanidade passou a viver de uma maneira mais construtiva. Nós estamos num momento que está havendo um esforço grande de união, não é? Uhum. Mas assim que a dor alivia, há esquecimento, Rápido, né? infelizmente, Há, né? exatamente. Nós estamos num momento que está havendo um esforço grande de união, não é? Uhum. Mas assim que a dor alivia, há esquecimento, Rápido, né? infelizmente, Há, né? exatamente. Agora, você falou de filme, eu acho que é difícil pensar, mas eu acho que uma coisa que você trouxe, que eu acho que Uhum. traz uma coisa útil, que acho que está presente, né, sobretudo quando você está relativamente, ou pensa-se que você está relativamente bem, quando você tem uma certa capacidade de, além de ter a sua curiosidade viva, você tem um certo senso de humor, Uhum. né? Que é maravilhoso. Então eu acho que, por exemplo, hoje eu estava pensando, se você me fizesse essa pergunta, provavelmente eu indicaria algum filme do Woody Allen, porque eu acho que ele Sim. consegue pensar coisas assim que são da Uhum. alma humana, mas com muito humor, com muita leveza, Uhum. né? Sim, sim, muito interessante. Bom, você falou, né, aqui dessa que não acredita muito numa, pelo menos numa mudança em grande escala, né? Eu acredito muito nas pessoas, no que as pessoas têm de potencial, nas crianças, acredito demasiado. Mas Uhum. é isso, enquanto grupo humano, eu Sim, acho que a gente está muito, muito aquém. uhum. O Mezan, o Renato Mezan esteve aqui sábado passado e ele também falou a mesma coisa, né? Que Eu vi e eu infelizmente uma concordo. mudança assim para ser visível, ele não acredita, porque infelizmente as pessoas mudam quando dói no bolso, né? O dói na alma, né? Quando dói na alma, quando a pessoa está Sim. muito dolorida, ela pede ajuda, ela pede tal. Assim que às vezes a dor passa, né? Uhum. Sim. Você me perguntou, eu acho que isso a gente vê muito na clínica, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm muito dolorosas, muito doloridas, assim que elas têm um certo alívio, elas vão embora, Não né? querem Então, permanecer para fazer o restante do trabalho, né? exatamente, Que exato. é tão importante. O Freud fala isso, né, num dos textos dele, que ele diz que não. Claro que ele não falou com essas palavras, mas era assim: não dá para se empolgar com uma melhora e dar alta ao paciente. Você tem que trabalhar na totalidade, né, o conteúdo traumático, reprimido, para que de fato ela se liberte em definitivo dos seus sintomas, né? Sim, sim. Mas, de fato, é comum. As pessoas se empolgam, falam, não, eu já estou bem, acho que eu não estou precisando. É que a nossa existência, ela envolve muita profundidade, né? Uhum. Eu acho que sim, né? Eu acho que o que é mais precioso na nossa existência é o estar com o outro, é ter essa experiência de compartilhamento. Isso é o mais importante, Tá. né? Nós Quando tudo. estamos nos aproximando do final, ainda temos uns 5 minutinhos por aí. Você, no começo da sua fala, né, você trouxe dos
do seu trabalho no hospital, e a gente também falando por telefone, você contou dos seus Uhum. colegas que começam a adoecer, né? A ser Sim, atingido pela Covid e sim, desse sofrimento, porque no final, na mídia, termina aparecendo mais a discussão em torno de fazer ou não o isolamento social. No entanto, tem uhum, algo maior, que são as pessoas que estão morrendo, são sim, aquelas outras que sobrevivem, mas com sequelas muito extensas que a gente não sabe ainda a extensão disso tudo. E se sim, você puder voltar para conversar sobre isso, né, desse claro. perigo Dizer. real que está atingindo, e que seria algo, uma conversa um pouco em torno de cuidar do cuidador também, né? Também, uma coisa que aconteceu nesse período, por exemplo, eu vou no hospital e pela minha etária, eu falei, eu estou proibido de atender pacientes com Covid. Mas Uhum, eu tenho sido procurado por muitos colegas, por uhum, funcionários do hospital, uhum, né? Eu acho que são pessoas que carregam o hospital nas costas. Eu digo para você, uhum, especialmente os auxiliares de enfermagem. Eu acho que essas pessoas, elas têm uma importância inestimável e muitas vezes elas não são valorizadas, ou talvez elas estão sendo valorizadas nesse momento que está se entendendo que elas são tão importantes. sim, Mas um hospital, ele vive do esforço dessas pessoas uhum, e outras pessoas também que estão lá dentro do hospital. Eu posso dizer que eu trabalho em dois hospitais que eu gosto muito de trabalhar, uhum, e tem pessoas ali que eu posso dizer para você são minhas mestras, meus mestres e professores, professoras. uhum, São pessoas com quem eu aprendo muito e que me ajudam muito. Então, acho que também, acho que isso que eu queria deixar também para a gente. A gente tem que, de alguma maneira, entender quando há um chamado social que a gente tem que procurar se engajar e fazer alguma coisa eh, em parceria, né? Eu acho que a gente tem que procurar esse trabalho também. Que é o que você está fazendo aqui, quando você estimula essas lives, que é para discutir coisas, que é para a gente sair do âmbito apenas do nosso consultório. Não é apenas, nosso consultório é um lugar sagrado, né? sim, sim, Lugar sagrado, muito, lugar sagrado, onde as pessoas tratam de coisas tão importantes e que sim, a gente aprende tanto, tanto e tanto, mais talvez do que qualquer outra profissão a gente aprende demasiadamente. sim, Então, além do espaço sagrado no nosso consultório, a gente também está, de alguma maneira, uhum, ligado, pensando um pouco também na história dos homens, nesse momento todo que a gente está vivendo. E vamos lembrar que os psicanalistas eles se preocuparam muito com isso, né? O Winnicott se preocupou uhum. em ir aos hospitais e atender e dar sua contribuição na pediatria. O Bion foi à guerra, Inclusive, e o Carlos, Freud escreveu sobre a guerra, né? Então, é. Inclusive, o Winnicott, ele tinha um programa de rádio que ele falava para a população em geral da Inglaterra, né? exatamente, que o Winnicott nunca recusou um convite para falar, jamais. Sempre Uhum. ele dizia que era uma missão, era uma É, coisa importante, sagrada. Então, acho que isso é válido. eu posso ser injusta agora, porque eu não lembro se é o Daniel Kuperman, eu não tenho certeza, acho que sim, que ele fala que a psicanálise é algo demasiadamente importante para ficar guardada somente com os psicanalistas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Até gente porque há psicanalistas que não são senso estrito, né? São lato sensu, como os artistas e tantos outros, né? Que exercendo a sua profissão, sem que eles saibam, eles são psicanalistas também. sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso. Então, Isso. eu gostaria já de deixar e reiterar o convite para a gente agora falar sobre um outro aspecto, né? Sim, Um será um outro prazer. desdobramento do isolamento social, porque Sim, a extensão, enfim, são muitos temas e que recaem no nosso campo, né? sim, E eu acho sim, importante a gente poder ventilar, conversar, pensar sobre isso. sim.
Então, muito obrigada, foi um prazer Obrigado também. imenso. Eu vou salvar aqui a live, depois eu vou tentar disponibilizar, que as pessoas sempre pedem, algumas não conseguem estar aqui é, durante, né, ao vivo. Deixa eu Uhum. só ver aqui, pronto, deixa eu voltar aos comentários, só para nos despedirmos de quem Tá nos bom. acompanha aqui. Ok. E agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui falar, compartilhar o seu conhecimento aí, que é imenso, né? Imagino, eu agradeço muito a oportunidade. Muito gostoso. Olha aqui, ó, estão agradecendo também, que live incrível, muito obrigada. Que bom, né? Se a gente pode contribuir de alguma forma, em alguma medida. Fico feliz. Muito obrigada. Um Obrigado, abraço, amigo. Carlos. Obrigado, um abração, tchau. Beijo para Tchau. todos. Tchau.